capítulo 3. Gente, que bom estar aqui essa manhã pregando mais uma vez. Como é bom. Segundo domingo do Advento, nós vamos ler Lucas, do capítulo 3, versículo 1 ao 6. Você que encontrou aí na sua Bíblia, diga amém. Então, eu leio aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Santo, ilumina o nosso entendimento. Que o nosso coração hoje esteja desejoso, como terra seca deseja água. Possamos estar desejosos da palavra do Senhor, que é vida para nós. Que possamos aprender, ó Pai, não somente com a mente, mas com o coração, ó Pai, para que as nossas mãos, os nossos pés possam retribuir, responder ao Evangelho, ó Pai. Que nossa vida possa ser completamente transformada diante do Senhor, que brilhe a Tua luz sobre nós nessa manhã. Amém. Irmãos, o Advento é esse período de expectativa, é onde nós meditamos na primeira chegada do Messias, enquanto aguardamos a sua segunda vinda. Nós olhamos para a história que encena e que vai sendo desenhado para a chegada de Jesus naquela manjedoura, de como nós vamos meditando nas profecias e no tempo presente, onde Jesus nasceu, né, no seu contexto, de como as pessoas estavam, como estavam seus corações, as expectativas, e como elas foram surpreendidas pela chegada de Deus menino, de Deus na manjedoura, através de um recém-nascido Deus se fazendo carne ali, diante dos olhos dele. No entanto, nós também pensamos como nós devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Semana passada, como eu disse para um amigo, o sermão foi meio apocalíptico, mas é isso. É porque a chegada do Messias, ela anuncia o princípio do fim, ou o fim para aquilo que seria o novo começo. O que é a história da redenção? O que é a história das Escrituras? O que é a nossa história, a história da humanidade? Uma página, uma capa e contracapa, enquanto a eternidade seria todo um livro. Nós olhamos para a história para poder pegar esses detalhes, essas nuances, para que quando a vida verdadeira começar, a eterna, aquilo que nos espera em novos céus e nova terra, a nossa gratidão possa ser cada vez mais crescente e nós possamos olhar para Deus e dizer como Paulo disse em sua carta aos Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Coisas extraordinárias Deus tem feito, como são os seus planos, os seus juízos. Como Deus foi sábio naquilo que fazia e fez o que fez com misericórdia, bondade, e decidiu revelar tudo isso a nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós queremos conhecer a perfeição de Deus, a magnitude de Deus sendo expressada diante dos nossos olhos. E nós olhamos para essas histórias e nós nos maravilhamos e nós somos
cheios de admiração, de louvor, e nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. A sua glória enche toda a terra, o seu conhecimento enche toda a terra. Nós oramos como salmistas, nós olhamos para os salmos, nós oramos como salmistas, nós vivemos e ouvimos os profetas e nos maravilhamos quando Jesus se revela diante dos nossos olhos por meio das Escrituras. Lucas, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César era o imperador romano da época. Lucas está localizando essa história em um tempo. Algumas pessoas acreditam que o evangelho, a vida de Jesus, tudo isso que aconteceu, é um mito, algo que nunca existiu, algo que seres humanos fracos e carentes se apegam para fazer com que essa vida sofrida tenha algum sentido. No entanto, as Escrituras estão recheadas de fatos históricos, de datas cravadas, onde nós podemos fazer esse trabalho de voltar e ver em que tempo Deus revela a sua graça. E o tempo que Deus revela essa história é quando Tibério César, imperador romano, governava toda aquela extensão. E na região de Israel também governavam pessoas menores. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era um tetrarca, ou seja, uma quarta parte, governava uma quarta parte da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconíades, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Perceba bem, enquanto o mundo acontece, nós lemos essa semana no lecionário os textos de Malaquias, o último profeta a falar, o último profeta a insistir com o povo de que era necessário que eles mudassem, que houvesse transformação, que eles se preparassem para a chegada do Messias. Malaquias é um texto de um profeta que fala tanto para sacerdotes quanto para o povo. Olha, Deus se importa com como nós vivemos e como nós fazemos e como nós o adoramos. No entanto, vocês têm desprezado as oportunidades de mudança e não têm se atentado para o dia do Senhor, porque o dia do Senhor virá. E será um dia de juízo, de fogo para ímpios, no entanto, de sol nascente para aqueles que estão em trevas. Salvação para aqueles que estão justos diante de Deus. Essa é a mensagem dos profetas. O dia do Senhor tem aspecto duplo, juízo e salvação. E desde que o último profeta falou, esse mundo onde os judeus vivem parece um mundo cada vez mais tenebroso. Desde que o último profeta falou, impérios e homens poderosos têm subjugado essa nação. Tem governado essa nação com força, com tirania. Tem governado essa nação, tem subjugado esse povo com ódio, com ganância. Tem explorado essas pessoas. O Deus de Israel, o Deus poderoso das histórias de Davi, das histórias de Moisés, parece não mais estar em cena. Parece não estar mais em cena, porque nem os profetas falam mais. Nem os profetas nós conseguimos escutar a sua voz. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, parece que não há salvação, parece que não há um jeito. Inclusive, quando Lucas seleciona para nós essa informação de que Tibério César é o imperador, o que um judeu poderia pensar existe alguém mais poderoso do que ele? Como nós seremos grandes outra vez como nação? Como o nosso povo pode experimentar a grandeza e glória do passado de novo, se aquele que governa sobre nós é poderosíssimo? Ele governa uma extensão de terra e de povos extraordinariamente grande e poderosa. E sobre nós ainda tem aqueles que estão a serviço do imperador, governadores locais. Seja Pôncio Pilatos, seja Herodes, seja Filipe, seja Lisânias,
são pequenos governadores. Então, sobre nós há um soberano e há aqueles que estão a serviço do soberano. Como nós podemos ser livres? Como nós podemos ter de novo o nosso Deus, o nosso Messias? Como pode de novo haver o rei? Como aquelas profecias que diziam para nós que nós poderíamos confiar que o Messias de Deus viria. Que esse Messias iria lutar, pelejar contra as nações. E vencendo as nações, nós experimentaríamos paz, nós experimentaríamos prosperidade. A vida voltaria a ser uma vida boa, o shalom de Deus estaria sobre nós. No entanto, nós não vemos o Messias. O que nós vemos é Tibério César. O que nós vemos é Pôncio Pilatos. O que nós vemos é Herodes. O que nós vemos é Filipe. O que nós vemos é Lisânia. Nós vemos governadores, homens que vão nos subjugando. Perceba isso. Como ser um judeu nesse tempo era algo delicado. Como a identidade, o orgulho desse povo estava ferido. Porque para onde eles iriam, eles estavam sempre cercados. Havia sempre alguém acima deles, poderosos. Esse é o cenário. E nesse tipo de cenário, o que acontece é que nós estamos mais propícios à corrupção, à sobrevivência. Em um cenário de escassez, de violência, de guerra, o que nós queremos é salvar a nossa própria pele. Cada um salve a si mesmo. É difícil pensar no próximo. É difícil pensar no bem comum. É difícil pensar a gente pensa em nós mesmos. Então, há um poder político, há um poder de governo sobre Israel. Há algo na religião que também não se encaixa e não faz sentido. Nós somos avisados que há 2 sumos sacerdotes. O texto de Levítico, os textos de Levítico, eles indicam que sumo sacerdote é apenas um. Ou é um ou não. De que havendo um sumo sacerdote, este tem responsabilidades exclusivas diante de Deus e diante do povo. No entanto, Lucas diz que há 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás já havia sido deposto do seu cargo há 15 anos antes disso aqui. Ele foi sumo sacerdote, mas foi removido do seu cargo. E o Caifás era o atual sumo sacerdote, oficialmente sumo sacerdote. Aqui já havia alguns movimentos, né? O Império Romano tinha essa capacidade de escolher, de fazer um jogo político para que certas pessoas pudessem acessar esse lugar de influência entre os judeus. Perceba bem o poder do Império Romano sobre essas pessoas. Anás há 15 anos já não era sumo sacerdote, no entanto, era considerado, tinha um certo respeito, era consultado para decisões. É como se houvesse um oficial e um que manda de verdade. E os dois governando junto, ou tentando governar junto, essa nação, cuidar do serviço do templo. Perceba a corrupção. Anás e Caifás, ali, tentando ser para esse povo essa voz de Deus. Um dos trabalhos do sumo sacerdote no Antigo Testamento, inclusive, era guiar o povo para cumprir a vontade de Deus. Falar com o povo a vontade de Deus. Ensinar o povo a como adorar a Deus da maneira correta, como Deus deseja. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote, os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles tinham esse papel de ajudar Israel a viver diante de Deus de maneira digna. Então, Lucas coloca que Anás e Caifás eram as pessoas que estavam ali para serviço de Deus. Mas é nesse tempo onde 2 sumos sacerdotes estão no poder, o Império Romano está organizado e estruturado sobre Israel, que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Se você lembrar da história de João, os seus pais, já velhos, a sua mãe, possivelmente estéril,
recebe uma visita de um anjo. E o anjo diz que ela teria um filho. Seu filho seria conhecido como profeta do Altíssimo. Seria um especial. É como na história de Abraão e Sara, em que há um milagre, na velhice nasce um descendente, na velhice desse casal nasce um profeta, alguém que vem preparar o caminho para o Messias. Inclusive, o Zacarias aqui é sacerdote. O Zacarias aqui vem de uma família que de serviço ao templo. O João Batista, que nós conhecemos como João Batista, não é o sobrenome de João, é a característica de João, o ministério de João, João o Batizador. João é filho de sacerdote. No entanto, o texto vai apontar para nós que, ao invés de seguir o exemplo ou a linha ali do seu pai, de se tornar um sacerdote no templo, João é como aqueles profetas do Antigo Testamento, em que Deus escolhe, o seleciona. Que a voz de Deus venha a ele encontro. E essa voz de Deus que vem ao encontro é uma voz que busca e sela, para que esse seja então o portador da voz de Deus, o portador das palavras de Deus. E esse Deus que agora fala por meio de João Batista, o leva para o deserto. Leva o filho de Zacarias para o deserto. E no deserto, versículo 3, ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse sacerdote que poderia auxiliar no templo, agora está andando no deserto, nas regiões áridas, pregando uma mensagem especial, falando em nome de Deus. Deus está usando o profeta, Deus está falando por meio do profeta. Isso significa ser profeta. Nos nossos tempos, nós temos uma concepção errada de profeta, de que profeta é aquele que faz revelação, que faz uma coisa aqui, outra ali, ou essas pessoas excêntricas. No entanto, o profeta bíblico é aquele que fala em nome de Deus, a vontade de Deus proclamada para o povo, tentando de alguma maneira despertar um coração de pedra para que essas pessoas, esse coração possa ser voltado para Deus, então viver o milagre. Esse é o profeta, ele fala em nome de Deus, ele insiste diante do povo para que esse povo olhe para Deus, para que quem saibam, eles olhando para Deus, Deus possa se voltar com misericórdia. E a palavra de João Batismo é uma palavra que proclama arrependimento, porque ao redor do Rio Jordão, que era uma grande extensão de faixa de água do norte para o sul, ele vai pregando o batismo de arrependimento. O interessante notar é que essa história de batismo não começa com João. Não começa com João. O batismo já é algo conhecido dos israelitas. O se lavar, o batizar, inclusive na época aqui, você aceitava prosélito, né, gentios dentro da religião judaica, se eles passassem por certos processos. Alguns desses processos eram o batismo. Como o gentio era considerado um imundo, então ele era agora batizado, ou seja, lavado nas águas. E os irmãos aí sabem que batismo bom é batismo mergulhado, não é isso? Porque lava. Os irmãos, os ex-presbiterianos me perdoem. Os gentios eram lavados no Rio Jordão. E alguém ainda diria para mim aqui, mas vocês batizam em piscina, né? O batismo bom mesmo é no rio. Aí essa conversa não tem fim, né? Não é isso? Sempre há um detalhe, há um furo na nossa teologia do batismo, né? No entanto, a novidade aqui, presta atenção nisso aqui, a novidade aqui é que João Batista não batiza apenas gentios, soldados romanos, publicanos. João Batista está batizando judeus. João Batista está batizando judeus. Um povo que considerava a si mesmo puro. Um povo que considerava a si mesmo limpo. Povo eleito. Não preciso me purificar, eu já sou puro.
Eu não como comida contaminada, eu não me contamino com o gentio. As cerimônias, elas são feitas passo a passo, corretamente, porque eu não sou puro, eu sou santo. Eu sou separado. No entanto, João Batista está pregando uma mensagem que leva essas pessoas a se arrependerem. O batismo não é simplesmente um lavar simbólico. O batismo é uma expressão profunda de arrependimento, de que esses judeus têm algo a deixar nessas águas, que eles precisam ser limpos, que eles precisam passar e deixar algo lá, algo que eles mesmos não podem fazer por eles. O batismo é interessante porque ele também é algo que alguém faz por outro alguém. Então, na pandemia, nós vimos pessoas se batizando, é um absurdo, é uma loucura, uma coisa, para não dizer que é idiota, é uma coisa que é uma alucinação. O batismo, você não se batiza, você não parte o pão para si mesmo. Batismo e ceia é algo que alguém faz por nós. É o depender de outro, é o depender de algo de fora. Alguma coisa precisa me encontrar, eu preciso ser levado a algum lugar que eu mesmo não posso chegar. Então João Batista administrava esses batismos, não sem antes pregar uma dura mensagem. Raça de víboras. Não sem antes dizer, vocês precisam deixar algo. Há algo muito ruim na vida de vocês. Há uma prisão que vocês precisam ser libertos. Há uma disposição do coração que precisa ser mudado. O batismo não é para quem chega orgulhoso. Olha, só me falta o batismo. Só me falta as águas. Eu cheguei no nível de... O batismo não é assim. O batismo é para gente arrependida. O batismo é para gente que foi confrontado com a mensagem de que há algo na nossa vida que está em discordância do que é Deus, de quem Ele é e aquilo que Ele faz. E isso precisa ser ajustado. Então o batismo era também um pedido de socorro. Salva-me. Salva-me, ó Deus, porque eu sou incapaz de me salvar. Salva-me. Eu preciso de salvação. Eu preciso encontrar salvação em alguma coisa que não seja eu. Então, é isso. O batismo era esse elemento na vida de João Batista que era incansável. O interessante também que o João Batista, assim como Jesus, são levados a desertos, né? O João Batista, desde a sua infância, parece que Deus gosta de trabalhar as pessoas no deserto, assim como ele faz com seu filho. João Batista cresce no deserto. Recentemente se descobriram, né, os essênios, né, os rolos lá do Mar Morto, né? Algumas pessoas dizem que o João Batista poderia ser parte desses essênios, né? Uma grande discussão. A questão é que João Batista vivia no deserto, comia uma comida peculiar, né? João Batista era peculiar, né? Talvez um cardápio aí vegetariano, gafanhotos, mel, né? O pessoal da academia aí quer gostar, né? 0 carboidratos, não é isso? Era alguém dedicado a uma dieta específica, a uma vida diferente, uma vida marcada por isso. Isso não é algo específico dele, muitas pessoas pobres do seu tempo também viviam sobre essa dieta, mas era lá o ambiente onde João Batista pregava, no deserto. Alguém poderia pensar que Deus estaria falando no templo. Isso é interessante você pensar, fazer esse contraste. Templo e deserto, como isso aparece aqui. No templo, lugar que Deus outrora escolheu para encontrar com o seu povo. No templo, lugar onde os sacerdotes poderiam estar instruindo o povo a respeito da vontade de Deus. No templo, onde os sacrifícios poderiam estar sendo oferecidos. No templo, onde Deus poderia estar encontrando com pessoas. No entanto, João Batista está dizendo que Deus está encontrando com pessoas no deserto, em lugares tortuosos, áridos,
em lugares de escassez, lugares talvez feitos para pessoas que não podem frequentar a cidade ou o templo. Lá, naquele lugar inimaginável, Deus está falando por meio de um homem. E naquele lugar, pessoas estão encontrando uma nova perspectiva de vida. Uma maneira de poder seguir a Deus de maneira adequada. Lá no templo, eles estão escutando um profeta. Coisa que já não se escuta há muito tempo nesse mundo nosso. Ele é o profeta. Isaías capítulo 40, versículo 3, diz que aquele que ia preparar o caminho, ele ia preparar o caminho no deserto. No entanto, João Batista prega uma mensagem no deserto que prepara um caminho não visível ali. João Batista não estava numa empreitada de tirar montanhas, fazer estradas. João Batista não estava preocupado com infraestrutura. João Batista estava preocupado com uma outra reforma, uma reforma no coração. Um caminho precisava ser aberto, aplanado, retificado no coração humano. Porque era lá que a obra precisava acontecer. É lá que Deus precisa passar. É lá que Jesus precisa passar. E para que Jesus entre nesse coração, o caminho precisa ser limpo. Por isso que o batismo é essa... E aqui a gente tem tanta coisa rica. É por isso que o batismo é ótimo para representar isso. Porque se o batismo é essa expressão de arrependimento público, é eu dizendo publicamente, olha, o meu coração está se preparando para a chegada do Messias. Vem, Jesus. Ande por esse lugar que outrora estava deserto. Esse lugar estéril outrora. Esse lugar cheio de montanhas, inclinações. Esse lugar sem vida, esse lugar inabitável. Agora está sendo preparado um caminho para Jesus. Vem, Jesus, salva-me. Vem salvar, Senhor Jesus. João Batista estava dizendo, olha, preparem o coração de vocês. Consertem o caminho para que Jesus possa passar. Arrependimento para remissão de pecados. O que é remissão de pecados? É interessante pensar sobre isso, porque remissão de pecados, a palavra ela nos remete à ideia de que se cada um de nós aqui tivesse uma folha, pensa numa folha sem fim. Cada vez que você pecasse, o seu pecado ia sendo anotado como um débito com Deus. Nós cantamos que Deus é santo, justo, verdadeiro. Imagine só que cada um dos seus pecados fosse sendo contabilizados em um débito com Deus. E aí você já tem mais de 30 anos, já pecou muito nessa vida. Não é isso? A palavra remissão, ela nos faz pensar em uma dívida acumulada ao longo dos anos que é perdoada. Que é desconsiderada. É como se essa folha fosse rasgado, esse contrato de dívida fosse picotado diante de nós. É como se nós chegássemos diante de um imperador, de um príncipe, e devendo nossas terras, nossos bens, ele chegasse para nós e dissesse, olha, eu sei que você deve, no entanto, vamos, daqui para frente, você segue como se nunca tivesse feito isso. No entanto, eu sei que você fez. Mas eu vou esquecer isso, eu não vou considerar isso na nossa relação. Eu não vou considerar esses pecados na nossa relação. O batismo de arrependimento para remissão de pecados era um apontamento daquilo que seria pleno no Evangelho. De que em Jesus Cristo, os nossos pecados eles são verdadeiramente perdoados. E, obviamente, falar sobre salvação tem implicações muito maiores do que isso aqui, mas eu queria destacar essa palavra remissão. Estar diante de Deus, remido, lavado, é como se Deus houvesse, no dia que você creu nele verdadeiramente com o seu coração,
É como se todos esses pecados que foram feitos contra Deus fossem picotados, rasgados. É como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós no Evangelho de que esses pecados não serão mais levados em conta no relacionamento que Ele vai ter com a gente. Então Deus não nos considera mais, não se relaciona mais com nós, esse povo alcançado, segundo os nossos pecados. Ele se relaciona com a gente através de outra coisa, e nós vamos entrar nessa outra coisa depois. Mas não é mais, o nosso pecado não é mais um impedimento ou algo que nós devemos nos apegar na questão de relação de dignidade e de estar diante de Deus de maneira justa. Remidos, remissão. No passado era isso que acontecia. Um príncipe perdoava. Ele pegava aquela pessoa que claramente era um criminoso, ou era um devedor, ou era uma pessoa que tinha questões claras e concretas e simplesmente perdoava, exercia graça. E dizia, não vou levar mais isso em consideração. É um criminoso que cometeu o crime, merece a condenação, merece a prisão, merece os efeitos do seu pecado, do seu crime. No entanto, um superior, um soberano, decreta perdão. Todos ainda sabem que ele cometeu o que cometeu, no entanto, ele não será julgado mais conforme os seus pecados. Aqueles que iriam ao encontro de João Batista sabiam que essa mensagem de arrependimento, que era duríssima, que não era um arrependimento apenas na mente, eu estou arrependido, eu estou com remorso, a mensagem de arrependimento de João era concreta. Aquele que roubava, não roube mais. Se você cobrava impostos altíssimos, não faça isso mais. Se você tem uma túnica de vida, era sempre algo concreto. Era sempre algo que provocava algum tipo de mudança visível. Então, arrependimento na Bíblia nunca é apenas um choro, uma lágrima escorrendo, mas é mudança de vida. É mudança de postura, é mudança no falar, é mudança no tratar o irmão, é mudança, é abandono do pecado, não é? É uma coisa radical. Arrependimento. Esses que passavam por esse arrependimento, também era prometido remissão. Olha, Deus pode lhe tratar não conforme as suas ofensas e dívidas, mas conforme uma misericórdia e graça que só pode ser encontradas nele. Mas não sem antes de passar pelo arrependimento. Como diz o teólogo alemão Bonhoeffer, a graça barata é você ofertar o perdão de pecados sem a necessidade de arrependimento. No entanto, a graça preciosa é você dizer para a pessoa que certamente arrependimento e perdão de pecados são dois lados de uma mesma moeda. Perceba isso. Arrependimento e perdão de pecado. O profeta Isaías, e é uma reverberação de Lucas aqui, de Isaías 40, vai dizer o seguinte: voz do que clama no deserto, era essa a profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Era a missão de João Batista. João Batista tinha uma missão e era incansável, nasceu para isso. Nasceu para isso. Para que a sua vida pudesse levar outras vidas até Deus. Para que a sua vida pudesse causar um impacto em outras vidas. Em corações tortuosos. Preparem o caminho no deserto, endireite as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. Deus, ele vem, mas não antes, sem fazer uma reforma na nossa vida. O Messias vem, mas não sem antes fazer uma reforma radical nas nossas vidas. Caminhos retos, montes aplanados, raízes
sendo cortadas, tiradas, uma estrada sendo feita para Deus. E essa obra do profeta culminaria na chegada da salvação, onde toda a humanidade verá, perceba bem, toda a humanidade verá a salvação. A salvação que há de ser revelada na segunda vinda de Cristo, que já foi revelada parcialmente na chegada de Jesus, para algumas pessoas, e até hoje é assim, nem todos viram a salvação. Mas muitos sim. E muitos de nós, inclusive, estamos aqui. Mas haverá um dia que a salvação será escancarada diante de todos os povos, línguas, tribos e nações. Todos. Todos verão o Messias. A segunda vinda de Jesus não será secreta. Não será secreta. Será um evento. Você vai, Tiago, como? Fazer a pequena digressão aqui, que eu já fiquei pensando nisso, você pensa. Mas se Jesus aparecer de um lado do planeta e eu estiver do outro, né? Não fica pensando nisso, não. Eu já fiquei pensando nisso. Falei, como que vai ser? Não sei. Eu sei que toda a humanidade verá. Mais difícil do que isso é um pecador se arrepender e ser salvo. Mais difícil do que isso. Um inimigo de Deus se transformar em filho de Deus. Então, deixa com Jesus e ele vai saber como que ele vai fazer isso aqui. Eu queria pensar sobre isso. Sobre como nós devemos nos preparar. Em certo sentido, esse texto aqui nos aponta para duas formas de aplicar. De assim como João se preparou como um profeta para pregar o evangelho, de como João se dedicou ao trabalho de pregação, de preparação para que Jesus pudesse chegar, para que o Messias pudesse pisar aquele lugar e encontrar um povo preparado, de o trabalho de João Batista ser um trabalho de amigo do noivo, um trabalho de desejando ardentemente que pessoas pudessem ser encontradas, para que quando Jesus chegasse, ele encontrasse algo, ele encontrasse um povo. Assim nós também deveríamos viver as nossas vidas. Todos nós, mudando a palavra do Sproul lá, né? De que todos somos teólogos, eu diria que todos somos profetas. Porque todos nós temos uma missão de pregar o evangelho do reino de Deus. Dizer para as pessoas que o reino está próximo, o reino está ao lado, que o reino chegou. E que esse reino deve ser recebido de maneira condizente com aquilo que Deus espera. Em contrição de coração, em arrependimento, não em orgulho. De que há salvação, sim, mas não sem antes de nós lidarmos com os nossos pecados. Os nossos pecados são graves. A nossa condição, meu irmão, pecadora, ela é terrível diante de Deus. É terrível. Se você lê o texto de Malaquias, vamos lá para Malaquias, pega a sua Bíblia aí, Malaquias capítulo 4. Você acha que Malaquias só tem um capítulo 3, versículo 10, não é isso? Mas tem Malaquias capítulo 4. A gente poderia fazer essa leitura. Malaquias também termina a carta dele assim, ele não liga, né, para agradar ninguém, né? Ele só vai, né? Mas é uma mensagem maravilhosa, viu? Dependendo da sua condição. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Que palavra terrível para aqueles que permanecem no pecado, para aqueles que permanecem na soberba, na autossuficiência, para aqueles que dizem não precisar de um Salvador, para aqueles que se consideram por si mesmos justos, dignos,
Daqueles que dizem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso disso, porque eu já sou um ser evoluído, eu já sou um ser que já sei tudo. Isso é coisa de gente que não sabe ler, gente ignorante. Mas eu já alcancei a minha independência intelectual, a minha liberdade emocional. Eu não dependo disso, eu não dependo da religião. Soberbos, aguarde o dia do Senhor. Não restará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, e o temor é esse princípio de sabedoria, porque é isso. O que é o temor? O temor é você perceber que não há um centímetro da sua existência que não pode viver livremente fora de Deus. Deus precisa ser o sustentador, o mantenedor de tudo isso. Ele precisa ser esse que provisiona os meios, os recursos necessários para a sua existência. Deus. Vocês que temem a Deus, o nome de Deus, para vocês nascerá o sol da justiça. É como se uma parte do povo estivesse brilhando em si mesmo. Como se eles fossem estrelas, astros. Eles mesmos fossem suficientes, suas próprias luzes. E enquanto do outro lado você tem um povo que vive sabendo que a realidade é uma neblina. A noite mais escura. Vive em perseverança. Para essas pessoas que sabem que o mal, o sofrimento, as trevas, o domínio de Satanás é temporário, para essas pessoas o sol nascerá. E se você já viu o nascer do sol, você sabe que experiência extraordinária é isso. De que depois de uma noite escura, os primeiros raios da alvorada começam a brilhar e tudo começa a valer a pena, faz sentido, como foi bom ficar até ali. Eu me lembro quando eu era mais novo que eu fazia essas loucuras, né? Vamos ficar acordado e ver o sol nascer? Hoje eu não aguento nem ceia meia-noite para mim não dá, viu, gente? Eu não aguento isso aí não, né? Mas eu tinha um tempo que eu falava, eu vou viver essa experiência, vamos para o meio do não sei aonde ver o sol nascer. E era aquela coisa extraordinária, mais extraordinário é o dia do Senhor, para aqueles que o temem. Então perceba a mensagem de juízo e salvação. Esse sol da justiça, esse sol nascente, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Então, uma vez eu estava meditando sobre isso e eu fui pesquisar o que seria isso. Um bezerro pulando de alegria. Uma alegria indomável. Imagine você sendo irradiado com essa alegria que vem de Deus, de que Jesus veio mesmo. O sol nasceu, o Filho do Homem pisou e você viu. E para você, meu irmão, não será um dia de tormento, um dia de desespero, mas será um dia de alegria. Você não se importará com os julgamentos alheios. Você não vai olhar para o lado e falar assim, eu vou me conter. Eu vou me segurar na minha alegria aqui porque eu sou reformado. Nós vamos ver gente pulando como cabrito, de alegria. Vocês não sabem o que é isso aqui na igreja, mas quando o time de vocês ganha, vocês ficam malucos, não é isso? No entanto, o dia de salvação será algo extraordinário. Como bezerros soltos da estribaria, vocês pisarão os ímpios como eles, se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés. Lembrem-se da aliança. Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para que todos Israel, a saber, estatutos e juízos. Lembrem-se que a lei de Deus, os mandamentos de Deus é bom. De que as palavras de Deus para nós, os salvos, são boas, porque são seguranças, porque nelas há promessa de Deus. Lembrem-se de como Deus é o mesmo Deus de Moisés,
Ah, João, o mesmo Deus, o único Deus, o plano que ele tinha não mudou. Ele ainda pretende salvar um único povo. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias. Olha isso. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quem é João Batista? João Batista é o profeta Elias. João Batista é esse que, como Elias, agora é esse que clama no deserto e prega esse dia do Senhor. Então, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão soberbos, aqueles que vivem em seus pecados, aqueles que vivem em aridez, sequidão, aqueles que vivem tortuosos, aqueles que são ímpios, eles são chamados a pensarem sobre o dia do Senhor. E ao pensar sobre o dia do Senhor e da salvação que vem, se arrependem, são batizados e salvos. São esses que são batizados para que quando o Messias chegar, eles possam encontrar sentido no seu batismo. Eles possam encontrar sentido nas palavras do profeta. O texto finaliza: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Deus nos agraciar com um profeta é ele sempre dando uma oportunidade para nós, para que a gente sempre tenha uma oportunidade de arrepender e não venhamos sucumbir nas nossas próprias práticas pecaminosas, nosso próprio coração. É sempre Deus dando uma oportunidade da gente não se perder por completo. Quando Deus envia um profeta, é sempre assim. É Deus dizendo: olha, eu não abri mão de vocês. A gente sempre acha que os profetas vêm para bater. Não é isso? Às vezes quando eu prego, a pessoa fala: você bateu, né? Eu falo: não bati ninguém. Não é assim. O cajado de Deus não é esse bater que a gente pensa. É mais um corrigir. Mas o profeta, ele não tinha gosto em bater nas pessoas, em falar essas palavras duras. O gosto do profeta não era esse, a alegria do profeta não era essa, de pregar destruição, fogo, de pregar exílio. Ele fazia isso em obediência, mas o desejo do profeta, a alegria do profeta, era que ao pregar essas palavras duras, ao ser usado para falar em nome de Deus, quem sabe as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e encontrar essa misericórdia que é oferecida o tempo todo em toda a Escritura. Você olha para a Escritura, é graça o tempo todo, é segundas chances. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus, mais uma vez, está dizendo para nós aqui, ó, segundas chances. Toda vez que a Bíblia é aberta e lida num culto, segundas chances. Mais uma oportunidade de nós nos arrependermos, de irmos para Deus, de preparar o caminho para que Jesus possa não só habitar, fazer morada e trabalhar nessa casa, que essa possa ser a nossa realidade hoje. Se de alguma maneira nós somos profetas que pregamos o dia da vinda de Jesus, ou a chegada do Messias, nós pregamos não no prazer de ver gente sendo destruída, indo para o inferno. Nós não temos prazer nisso, nem o próprio Deus tem prazer nisso. Pense como Jesus foi oferecido naquela manjedoura, de como o Salvador chegou de maneira humilde naquele lugar, como o nascimento, o Natal, ele representa esse raio de esperança para nós. O sol brilhando em meio às trevas. Depois de uma noite escura, o sol raiando na chegada de Jesus. Assim, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de pregar o Evangelho, para que o sol possa brilhar para pessoas no nosso tempo, os nossos familiares, amigos, os nossos vizinhos, pessoas próximas a nós, podem desfrutar da alegria que é crescente na vida do cristão, quando Jesus é anunciado. Nós também somos chamados a preparar o nosso coração e mentes para recepcionar Cristo. Toda vez que Ele é anunciado, e os obstáculos dessa vida, montanhas, caminhos tortuosos, tudo o que é impedimento para a palavra de Deus, tudo isso nós vamos, se
se preparando e se abrindo para essa obra de Deus em nós. É que Deus ele continua trabalhando no nosso coração, entendeu, gente? É que há muita coisa aqui ainda que precisa ser aplanado. Entendeu? É um coração em obras. É um coração que Jesus já veio, já passou por essa estrada. É verdade, você nasceu de novo, Jesus habita aí. Mas ainda há obras, ainda há reformas, ainda há uma retroescavadeira de Deus que precisa passar aí, entendeu, meu irmão? Tirando essas pedras aí, esses pecados alojados, enraizados, essas raízes, essas coisas que vão atrapalhando a paisagem, até que um dia o nosso coração esteja completamente transformado por Deus, por sua palavra. Quando nós recepcionamos a palavra de Deus no nosso coração, seja num sermão, seja num devocional, seja quando nós cantamos, é como se nós estivéssemos dizendo para Jesus: olha, caminhe por aí. O coração humano, ele não é um órgão. Bate, fazer uma aspa aqui de novo. Se você é um médico, é sim, viu? Um órgão, viu? Cuida do coração humano aí. Aí quando nós dizemos na palavra de Deus, falamos do coração do homem, nós estamos dizendo do âmago do que é o ser humano. É lá onde estão as nossas emoções, nossa vivência, nossa fé, nosso conhecimento de Deus. É lá no interior de quem nós somos. É lá o nosso coração. É lá que Jesus precisa trabalhar. É lá que a palavra precisa penetrar. Não somente no externo, mas profundamente em você. Nós estamos no nosso segundo domingo antes do Natal e preparando o nosso coração para essa celebração. Para que quando nós celebrarmos, de fato, o nascimento de Cristo, nós possamos entender o que isso significa verdadeiramente para nós. Que o nosso Salvador chegou. Que o nosso Salvador chegou para nós e voltará mais uma vez. Vamos ceiar?